Oi gente, tudo certo? Meu nome é Luísa, eu sou uma das alunas pesquisadoras aqui do LIGED e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre gênero, análise crítica do discurso jurídico e história do direito. Bom, hoje a gente está dando início aqui na página a uma série de apresentações do que a gente estuda, o que a gente pesquisa, quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos nesse momento, e eu fiquei responsável por dar início a isso por uma questão meramente cronológica. O meu projeto de pesquisa, ele estuda leis que foram importadas de Portugal, começaram a ter vigência em 1512, no caso das ordenações manuelinas, e 1603, no caso das ordenações filipinas. Então são leis que não eram brasileiras, mas que tinham vigência no Brasil e que por isso a gente entende que marcaram o início do direito brasileiro positivado, o direito brasileiro escrito. E aí parece óbvio que a sociedade de 1512, a sociedade de 1603, era uma sociedade extremamente machista, uma sociedade extremamente ligada a questões religiosas, uma sociedade muito marcada pela violência de gênero. Certo, isso é óbvio. Mas infelizmente meu projeto ele se desenvolve entendendo que essas leis de 500 anos atrás continuam sendo extremamente atuais. Porque é um projeto que se inicia nas ordenações, mas que se desenvolve ao longo do tempo. Então a gente acaba analisando todos os códigos penais, todos os códigos civis, todas as constituições, promulgadas até hoje. A gente analisa também leis extravagantes, a gente acaba analisando também questões jurisprudenciais, como a legítima defesa da honra, que é uma monstruosidade jurídica. Por causa disso, por ter tanto corpus pra gente analisar, o projeto acaba tendo 3 fases. Hoje eu estou na última fase, terceiro edital de pesquisa, em que a gente já está analisando questões praticamente atuais e questões realmente atuais. Então o projeto ele surge da ideia de a gente tem dados muito preocupantes sobre violência de gênero. A gente percebe que o sistema jurídico ele é estruturalmente machista. Mas como é que a gente vai provar que isso é verdade? Então, para isso, a gente vem desde o início do ordenamento jurídico, desde o início do direito escrito no Brasil, para começar a entender o que aconteceu. Aí a gente foi entendendo que o que deu errado é porque a sociedade ela vai mudando muito, Ela muda muito de um século para o outro, ela muda muito de um ordenamento para o outro, Quando a gente sai de um código penal para outro, por exemplo. Existe um motivo para a gente sair de um código para o outro. Mas, entretanto, quando a gente fala pela perspectiva feminina, essas mudanças elas são extremamente lentas. A primeira observação disso foi feita logo no início do projeto, quando a gente viu que as ordenações manuelinas são de 1512, as ordenações filipinas são de 1603. Em 90 anos, que a gente tem aí, mais ou menos, a sociedade brasileira, a sociedade portuguesa, a sociedade como um todo mudou muito. É tanto que foi necessário instituir novas ordenações, promulgar novas ordenações. Mas quando a gente fala da perspectiva da mulher, as leis que falam da mulher, e especificamente da mulher, porque sim, isso existia, elas são exatamente iguais. A letra da lei é exatamente igual, não se altera nada. Então a gente vê que em 90 anos de evolução da sociedade, a mulher continuou no mesmo lugar. E aí a gente começa a entender que quando a gente fala de evolução da sociedade, a gente fala da evolução da sociedade dos homens. A sociedade feminina, as mulheres, a gente vê que não muda nada. E uma das observações mais importantes que a gente tem feito nesses últimos anos é que quando a gente fala de estupro, fica muito claro o estudo que eu acabei de falar, como a evolução é lenta e como uma lei tem marcas muito fortes da lei anterior. Nas ordenações manuelinas e filipinas, o estupro era crime quando ele era cometido contra as mulheres brancas. Quando a gente falava de prostitutas, o estupro não era crime. E quando a gente fala de escravas negras e indígenas, isso aí não tá nem na lei. Escrava preta, ela é uma propriedade do senhor dela. Então, a partir disso, estuprá-la não é considerado um crime. Estupro, na verdade, era considerado um castigo. Quando a gente chega no Código Penal de 1830, vamos lá, 1512 para 1830, a gente tem aí 318 anos de diferença. Em 318 anos de diferença, o estupro continuou sendo considerado crime. Também contra as mulheres honestas e também contra as prostitutas, Mas a gente vê que quando o estupro era cometido contra uma prostituta, a pena do crime era menor. Essa mesma previsão ela é mantida no Código Penal de 1890, no artigo 268. E aí, quando a gente chega no Código Penal de 1940, até antes das reformas, e aí eu ressalto as reformas de 1984 e de 2005, a gente via também que a honestidade era uma coisa muito forte dentro do Código Penal. E quando a gente fala de honestidade, a gente tem que entender que a mulher honesta,
é a mulher, primeiramente, branca, e a mulher que segue o padrão de mulher que era imposto. E a gente vai percebendo que, nessa ótica, o estupro ele tem muito mais a ver com o castigo, com a demonstração do poder do homem, do que com a atração, do que com qualquer conjunção carnal. O estupro ele é entendido realmente como um controle dos corpos femininos, né? A gente consegue entender isso a partir do ponto de vista de que ele é um castigo imposto àquelas mulheres que estão fora desse padrão, as mulheres que não são honestas. E aí, quando a gente chega no Brasil de 2021, a gente já não vê mais honestidade sendo trazida na lei como um pré-requisito para a fixação de penas maiores ou menores. Mas o que a gente entende, o que a gente observa, né, é que os inquéritos policiais, a investigação, né, todo o processo penal acaba sendo muito guiado por quem era a vítima, o que a vítima estava vestindo, o que a vítima estava fazendo ali naquela hora, né? É muito relacionado à vida da vítima fora do crime de estupro e não o crime, a análise do crime, a investigação do crime por si só, ou da vida daquele estuprador, daquele homem que está sendo acusado de ter cometido aquele crime, né? E aí o que a gente percebe é que existe uma maior credibilidade para certas vítimas. E aí a gente chega no que Vera Regina Pereira de Andrade chama de lógica da honestidade, que é justamente o grau de credibilidade que a vítima tem relacionado a quem a vítima é e a que grupo social que ela pertence. E aí a gente vê que, na prática, as ordenações de 1512 e 1603 têm marcas muito fortes e muito enraizadas no nosso ordenamento, porque partindo do princípio que elas foram as primeiras leis a ter vigência aqui, né, a gente entende que elas são responsáveis pelo início da estruturação do sistema jurídico, que vai ser muito guiado pelos valores que ali existiam, valores patriarcais, valores muito relacionados às questões religiosas, né, e aí dentro disso a moral feminina dentro da religião católica, né, a Maria e a Eva. Outra questão importante também que a gente percebeu, quando a gente fala de dados, de coleta de dados sobre crimes de estupro, a gente tem um número geral, mas a gente não tem dentro disso quem eram essas mulheres, ou seja, quantas dessas mulheres eram negras, quantas dessas mulheres eram prostitutas, quantas dessas mulheres pertenciam a tal grupo social. Outro ponto muito importante também é quando a gente fala de feminicídio. O feminicídio, ele hoje é crime, né? O feminicídio é um homicídio qualificado, é um tipo de homicídio qualificado. Mas ele nem sempre foi assim. Até 2015 ele não era, na verdade. Quando a gente analisa as ordenações manuelinas e as ordenações filipinas, a gente vê que existe expressamente a previsão legal de que o marido que encontra a mulher em adultério tem direito de matá-la. Não só que encontra, mas o marido que suspeita ou que ouviu falar que a mulher estava cometendo adultério, ele tem o direito e a prerrogativa legal de matar a mulher. Isso é uma coisa que existe expressamente nas ordenações, mas que não é passada para os outros códigos penais posteriores a ela. Entretanto, a gente sabe que até algumas dezenas de anos atrás, era muito comum na jurisprudência brasileira a gente ouvir falar de legítima defesa da honra. A legítima defesa da honra, né, a gente precisa ressaltar, nunca foi prevista legalmente, tá? É realmente uma criação do entendimento dos juristas, do final do século XX, mais ou menos, né? E que foi perpetuada por muitos anos e marcou a história do Brasil a partir de casos emblemáticos, como o assassinato de Angela Diniz por Doca Street, em 1976. A legítima defesa da honra, ela tem alguns pilares legais. Ela leva em conta a criminalização do adultério, que era uma questão até 2005. Ela leva em conta a legítima defesa como excludente da ilicitude. E é um crime que a gente precisa ressaltar que é julgado pelo tribunal do júri, já que é um crime, né, cometido contra a vida. E é muito importante observar que a partir dessa tese terrível, a gente consegue ver os efeitos, né, a influência que as ordenações continuam tendo séculos depois. Agora não na lei, mas no entendimento, né, do ordenamento jurídico, que nada mais é do que um resultado de valores culturais e sociais que são arraigados desde 1512. Muito crucial também que a gente observe que, apesar de ser uma tese hoje completamente rechaçada, né,
até porque existe a lei do feminicídio, uma coisa que não é levantada num centro urbano em que existe uma grande mídia fazendo pressão, em que existe um movimento feminista atuante. Acho que é uma questão, infelizmente, ainda muito levantada em lugares em que a grande mídia e que a pressão popular não chega. E aí, dentro disso, é preciso destacar também que as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são decisões consideradas soberanas. Isso está na Constituição. E aí a gente chega em outro ponto muito importante do projeto. Se a gente está disposto a mostrar que de uma lei para outra, né, de um código penal para o outro, das ordenações para o Código Civil, né, se a gente está disposto a mostrar que quando a gente passa de um compilado de leis para outro, as marcas daquele compilado anterior permanecem, a gente tem que fazer isso de uma maneira muito técnica e muito científica. E foi justamente por isso que a análise crítica do discurso jurídico teve um papel tão importante no projeto. Porque foi através dos modos de operação de ideologia de John Thompson que a gente identificou quais eram os componentes lexicais, né, os componentes ideológicos que tinham por trás de um texto legal e que permaneciam ao longo do tempo no texto legal que vem imediatamente depois e no texto legal que vem imediatamente após esse, enfim. Então a gente acaba misturando direito, gênero, linguagem, criminologia, direito penal, direito civil, história do direito, entre várias outras coisas que vão surgindo nessa análise que a gente se dispõe a fazer, que é do ordenamento jurídico como um todo, né? E que se organiza e se desdobra a partir dos crimes que a gente vai percebendo, a partir de questões como a objetificação feminina, a moral feminina, a sexualidade feminina, né? Como isso tudo vai sendo retratado nos ordenamentos e observando sempre as heranças que uma lei atual tem dessas leis de séculos atrás. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter aguçado um pouquinho a curiosidade de vocês. Ter despertado esse interesse do tema. Esse espaço aqui é um espaço de troca, né? A gente criou a página realmente no intuito de democratizar as informações e de poder mostrar um pouquinho para as pessoas o que a gente faz nesse meio acadêmico, que acaba sendo um meio muito fechado, né? São pesquisas que têm uma importância social muito grande, então não fazia sentido a gente guardar isso pra gente. A gente precisava compartilhar com vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam, vamos conversar, né? E espero vocês para um próximo vídeo, tá bom? Um beijo!